Boa noite, galera. Como vocês estão? Tudo bem? Galera, estamos iniciando a nossa série, nossa jornada de lives aqui no Instagram da Vox. Estamos iniciando hoje. Vai ser muito bom ter esse tempo com vocês. Hoje a gente vai receber aqui conosco o apóstolo Igor, lá da Nova Geração Church de Guarulhos. E a gente vai bater um papo muito fera. Obrigado pela sua presença. AP, se você quiser entrar pelo Insta da Nova Geração, eu aguardo aqui, fechou? Mas você que manda, meu irmão. Se você quiser pelo seu também, você que manda. Gente, quero pedir pra você vir aqui no aviãozinho, mandar pros seus amigos essa live. Mandar pra alguém que você ama, pra sua família, pra galera da sua igreja. Eu acredito que vai ser um tempo edificante, relevante pra nós aqui como família. Então eu quero te externar esse convite, gente. Manda pra sua galera. Vamos bater um papo que vai ser muito bom. Tenho certeza disso, tá bom, gente? Bom, eu tô fazendo os convites aqui. Vou avisar no grupo da igreja aqui também. Muito bom, gente. Que bom ter você aqui com a gente, viu? Fera demais. Esperar o AP Igor. Vou falar um pouco do que a gente vai conversar nessa semana. Essa semana nós iremos falar sobre vida com Deus, sobre vida devocional, sobre o propósito da igreja nesses dias. Iremos conversar com o Leonardo do Desascope, iremos conversar com o pastor Jonatas Leônio, iremos conversar com o pastor Jonatas Morandinha aqui da Vox mesmo. Iremos conversar com o pastor William da 880, ou seja, vai ser a semana inteira abençoada, cara. A gente vai conversar com pessoas incríveis, pastores que têm feito algo relevante nessa nação, e eu tenho certeza que vai ser muito bom, gente, muito bom mesmo. E hoje a gente vai conversar com o apóstolo Igor. Daqui a pouquinho ele está entrando aqui, então eu quero pedir para você, você tem aqui um aviãozinho, bem aqui onde está meu dedo. Pega esse aviãozinho, vai abrir a sua lista de amigos. Pela sua lista de amigos você vai convidar os seus amigos, o pessoal da sua igreja, para a gente bater um papo. A nossa live vai ter uma duração em média aí de 1 hora, tá bom, gente? A gente vai conversar de uma forma bem dinâmica. Vou chamar o AP Igor aqui. Vai ser fera demais. Pessoal, quem tá aqui na live, manda pra mim de onde você é. Quero conhecer você. Você que nos segue aqui pelo Instagram da Vox. Grazi880, lá aí de Atibaia, a gente vai ter uma live com o pastor William também. Vai ser muito bom. Saudades de vocês aí do 880. Muito bom. Comenta aí, gente. De onde que você é? Comenta aí. Você é de Guarulhos, Ponte Alta. Muito bom. Tô falando aqui com o apóstolo Igor. Ele vai estar entrando aqui na nossa live. Não vemos a hora de voltarmos às nossas atividades normais, né, gente? Família Cristã Hope. Ah, Diegão, que legal, cara. Atibaia, ó. Muito bom. 2 pessoas aqui de Atibaia. Gente, em Atibaia eu fiquei sabendo que vocês estão tendo culto, é verdade? Vocês já estão conseguindo se movimentar, se reunir, ainda que de uma forma reduzida e com todas as adequações necessárias, mas de alguma maneira vocês já estão se reunindo, né, gente? Isso é muito bom. Isso mostra que logo, logo a gente vai conseguir reunir com toda a força. E eu tenho certeza que está todo mundo com muita saudade. Muito bom, gente. Olá, Gomes. Assista por aqui também, que legal. O apóstolo Igor, ele acabou de me falar aqui, ele entrou na live pelo Instagram dele. Ele estava fazendo uma live por lá também. Então por isso que ele não entrou aqui, gente.
Mas ele já tá entrando. Ó aqui. O apóstolo Igor tá numa outra live aqui, ó. Mas ele tá vindo pra cá, ele falou. Aê. Show! E aí, Brunão, pastor Bruno Monteiro. Que legal, gente. Estamos em família aqui. Pai do pastor Igor. Tudo bem, Cris? Que legal, gente. Muito bom a gente estar junto aqui. Aê, chegou quem eu tava esperando aqui, galera. Pronto, meu mano, tamo junto. Uou, aí sim, hein? Eu tinha Falei, entendido que poxa. era, eu tinha entendido que era para abrir o meu, por isso que eu Não, mosquei entendi. aqui. Eu falei, pô, o apóstolo Igor abriu outra live lá, cara. O que aconteceu? Porque quando você falou assim, quer abrir pelo da NGC, eu falei, beleza, aí eu abri aqui e fiquei esperando você me chamar. Ah, cara, Aí tranquilo. demorou. E aí, tudo Tamo bem? junto. Como é que estão aí, cara? Tá tudo bem aí em Guarulhos? Como estão as coisas? Estamos bem, mano, graças a Deus. Quem é que tá com o coronavírus tossindo aí? Ai, ai. Não é Peraí. corona Bom, não, não é corona não. estamos bem, mano, graças a Deus. Como você já sabe, né, a gente infelizmente teve que entregar o nosso prédio do centro de Guarulhos. Sim, sim. Por causa desse problema atual aí no nosso mundo, né? Nem na nossa nação. Mas, cara, uma coisa que a gente tem falado muito aqui na igreja, pelo menos nos grupos e tal, Uhum. eu acredito muito no mover daquilo que o Espírito Santo está fazendo através de tudo isso que está acontecendo. Amém. E não é algo que trouxe uma tristeza para o meu coração. Muito pelo contrário. Nós estamos vivendo, sim, o ano da ousadia, que é o que nós declaramos que nós Amém. viveríamos esse ano. Ontem nós tivemos a experiência de fazer o nosso primeiro culto drive e foi muito louco, É mesmo? Onde vocês porque fizeram, AP? fizemos na casa do meu pai, que foi onde a igreja começou há 12 anos atrás. Uau, Inclusive, sábado agora a gente comemorou 12 anos de NGC. glória a Cara, Deus. então eu tô feliz com tudo que Deus está fazendo, mesmo em meio a todo esse problema, eu consigo ver a mão de Deus agindo, sabe? Amém. Então, tô feliz com tudo que ele tá fazendo e é isso, brother. Cara, eu acredito que a gente tem que realmente conseguir discernir tudo que Deus está fazendo, porque às vezes a gente tem uma expectativa, a gente olha para o futuro e vê algumas coisas, mas na verdade Deus ele sabe como que vai ser o nosso futuro e o que vai ser melhor para nós, né? Então muitas vezes as coisas acabam saindo do nosso controle e é Deus falando, cara, peraí, é eu que sempre estive no controle, não são vocês, né? E a visão dele é muito mais ampliada que a nossa, né, cara? Eu acredito que a gente realmente precisa estar com o nosso coração descansado, assim como a Bíblia fala, né? Como uma criança que acabou de ser amamentada, ela está descansando nos braços da mãe, assim somos nós com o Senhor. Então a gente precisa ter um coração muito descansado, um coração realmente confiante de que Ele está no controle em todos os momentos, né, cara? É verdade, mano, é verdade. Deus nunca perde o controle, né, Rei? Independente da situação, da circunstância, Deus sempre está provando para nós que a obra é dele, não nossa, ele faz do jeito que ele quer e não do jeito que a gente quer. É Cara, eu isso. só confio e fluo naquilo que Deus está fazendo. Amém. Amém, cara. Eu até quero compartilhar algo aqui com vocês. Jesus, ele, em um certo momento, ele está conversando com os discípulos, ele fala sobre dois tipos de pessoas. As pessoas que são prudentes e as imprudentes. As prudentes são as que constroem a sua vida, e ele dá o exemplo da casa, né, que constroem a casa em cima da rocha. Esse prudente é o que ouve a palavra e que pratica. O imprudente é o que ouve, mas não pratica. E aí ele constrói a casa sobre a areia. E aí essa casa, ela quando sofre vendavais, ela sofre enchente, ela sofre uma chuva, ela desmorona. Eu acho, cara, assim, até compartilhando com todos os irmãos aqui uma reflexão. Ó, tem um mosquito aqui perto de mim, cara. Vi pela câmera. O que eu acho é o seguinte, esse é o momento, cara, que realmente vai mostrar para nós qual é o fundamento que nossa vida está construída. Então pensa uma coisa, a gente está num momento que, biblicamente falando, a gente consegue perceber que é um momento de vendaval, é um momento de chuva, é um momento de tempestade, de enchentes. Ou seja,
tribulações, adversidades. Só que agora mostra de fato qual é o nosso fundamento. Manja? Então, assim, o nosso fundamento não vai mudar agora. O que vai acontecer de verdade é que vai ser revelado qual é o nosso fundamento. Se nós estávamos fundamentados de fato no evangelho ou na religião, se nós estávamos fundamentados na palavra ou no nosso achismo, enfim, se nós estamos fundamentados na rocha, cara, a gente vai passar por tempestades, a gente não está imune a isso. A gente vai passar por tudo isso, mas a nossa casa vai permanecer no mesmo lugar, que é a nossa vida. Então a nossa vida vai ser preservada, né, cara? Então acho que a gente tem que realmente olhar para esses momentos e realmente conseguir extrair deles aquilo que Deus está querendo falar conosco. Exatamente, mano. Exatamente, é isso. Na verdade, cara, eu vendo todo esse problema acontecendo no nosso, principalmente aqui no nosso país, porque para nós, um país que tem liberdade de expressão, a gente tem uma liberdade que muitos lugares não têm, mas a gente vê uma parada acontecendo no nosso país que não está acontecendo em lugar nenhum do mundo, né? Onde todo mundo está se unindo para vencer uma parada, aqui está totalmente ao contrário, mas isso não vem ao caso agora. Mas em relação às igrejas, o que eu vejo, cara, nesse momento está sendo denunciado o coração de muitas pessoas, né? Porque a gente percebe o quanto as pessoas ainda buscam Deus por aquilo que Ele pode fazer e não por aquilo que Ele é. Porque chega num momento como esse, numa dificuldade, numa momentânea tribulação, a gente vê o quanto as pessoas ainda têm aquela necessidade de ir para a igreja para receber algo. Não tem o costume de... você consegue... fica muito evidente nesse momento que as pessoas ainda não têm aquele costume de entrar no seu quarto e ter algo com o Espírito Santo ali, sem depender de quatro paredes, sem depender de uma igreja. É verdade. E eu vejo nesse momento, cara, Deus tratando muito o nosso caráter em relação a isso. Eu vejo Deus, mais ou menos assim. Ontem até na nossa live eu ministrei sobre Naamã. Naamã não obedeceu porque ele achou legal. Ele obedeceu porque era um comando de Deus e mesmo sendo contraditório para ele, mesmo ferindo o orgulho dele, ele obedeceu. Né? E eu vejo nesse momento atual exatamente como com esse cenário que nós estamos agora, eu vejo isso. Eu acho que nós precisamos entender e obedecer o que Deus está fazendo sem ficar questionando, saca? Eu acredito que eu já disse isso, acho que com você mesmo numa live conversando. A gente sempre reclamou muito de falta de tempo. A gente não tem tempo para nada, principalmente nós que moramos aqui na cidade grande. Você já foi daqui, você sabe como é que é. Chamou cara, de caipira agora, hein, velho? Nunca, cara. Eu tô doido pra ir pra Bragança. Aí é lugar de gente pra morar. Cara, a gente não tem tempo aqui. Você tá ligado que a vida aqui em São Paulo é uma correria danada. E o que mais nós temos agora é tempo. É verdade. Só que a gente não sabe aproveitar esse momento. A gente reclama, a gente murmura, a gente acha ruim. Cara, eu vejo de verdade Deus nesse momento separando, sabe, os verdadeiros adoradores. Aqueles que ele tem desejo de encontrar de verdade no quarto, no seu secreto, saca? Então, de verdade, mano, eu vejo que essa onda que tá... momentos antes de acontecer essa pandemia, essa epidemia aí, nós estávamos falando sobre um avivamento. E eu vejo que Deus está fazendo uma reforma interna para que, de fato, o avivamento chegue na nossa nação. Então, se foi preciso parar tudo, como ele fez, para fazer essa reforma, para que a gente viva esse avivamento, cara, o momento é oportuno, é agora. E eu acredito muito que nós estamos prestes a estourar nesse avivamento. Isso já começou, né? Até nós participamos de um evento falando sobre isso. E eu acredito que Deus está aproveitando essa oportunidade para trazer essa reforma interna do que realmente nós devemos fazer. Buscar ele no secreto, ouvir o que ele quer fazer, entender e discernir o coração dele para dar o tiro certo. Então, eu não tenho do que reclamar, mano. É o momento certo. Deus está trabalhando no nosso caráter, Deus está trabalhando no nosso espiritual, no nosso interior, para transformar o mundo aí fora. Amém. Eu tenho certeza disso. E até mesmo a gente falando até mesmo sobre isso, a gente estava conversando um pouco no backstage sobre algumas das coisas que eu gostaria que a gente conversasse. Realmente sobre esse tempo devocional, né, cara? O estilo de vida devocional. Então, vamos dizer assim, a pessoa que tinha uma rotina religiosa de ir para a igreja, de ser alimentada por aquilo que o pastor está falando, de ir numa célula, de ter ela que estava envolvida em atividades, ela agora se vê sem atividade nenhuma. Por quê? Não tem como ela ir para a igreja, não tem como ela ir para a célula, não tem como ela receber um devocional, enfim.
Até aí existem momentos que tem como, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ela está desprovida de atividades eclesiásticas agora. E exatamente há um perigo nisso, porque existem muitas pessoas que têm uma mentalidade que elas estão de férias agora. Então, e aí é um problema, porque existem pessoas que talvez vão morrer na fé nesse período porque não desenvolveram a sua intimidade, seu relacionamento com Deus. E aí isso só realmente revela que o fundamento que a vida dessa pessoa estava construída não era o evangelho de fato, que é relacionamento, mas a religião, que é ativismo, né? E entre outras coisas. Mas eu acho que é importante, eu até queria que a gente conseguisse falar de uma forma prática como a gente estabelecer um estilo de vida devocional. Um estilo de vida no qual, cara, pensa comigo, se a gente vivesse num país perseguido, como que a gente ia se comportar? Se a gente não conseguisse se reunir mais como igreja, como a gente se comportar? Será que a fé ia morrer? É óbvio que não. Mas de como que a gente consegue permanecer com a chama acesa? A nossa fé, o nosso amor, a nossa paixão por Jesus. Porque se a gente se acostumou com esse ativismo, aí há um problema. Porque a gente está sem atividades agora e talvez possa ficar mais tempo sem atividades. E será que a nossa fé vai ter prazo de validade? Ou será que o nosso amor por Jesus vai continuar crescendo? Manja? Isso que você falou é muito interessante, Rê, porque eu acho que o maior exemplo que nós devemos seguir foi o exemplo que Jesus nos deixou. Jesus, sendo quem foi, 100% homem e 100% Deus aqui na Terra, se a gente for pegar o lado espiritual dele, ele era o único cara na face da Terra que não precisava de oração. Você concorda comigo? Sim. E mesmo assim, o que ele nos ensina? O que ele demonstra para nós? Que todo o ministério dele foi baseado no secreto. Cara, você vê por diversas vezes, principalmente nos 5 primeiros livros do Novo Testamento, você vê Jesus por diversas vezes subindo ao monte para orar e falar com o Pai. Então, o maior exemplo foi deixado por aquele que nós seguimos, que é Jesus. Se Jesus, sendo Jesus, orou para discernir o coração de Deus e fazer tudo segundo o Kairos de Deus, porque nós, meros humanos, não praticamos isso, né? Então, eu entendo que esse momento tá de verdade, cara, separando homens de meninos, entende? Deus está manifestando, sim, a glória dele através dessas pessoas que têm entendido. Eu acho que o conselho que eu tenho para dar, eu tava até conversando com o Israel, que é um menino que está me ajudando aqui em casa, que a gente está numa reforma aqui, e o pastor Felipe do Bola de Neve, ele começou uma parada muito legal no Instagram dele, não sei se você está acompanhando. Ele lançou um desafio de ler a Bíblia em 100 dias. Isso dá 14 capítulos por dia. E todo dia ele entra numa live de 1 hora para compartilhar um pouco daquilo da leitura do dia. E, cara, isso tem feito uma diferença muito louca, porque, cara, quantos e quantos anos as pessoas seguem no Evangelho sem ter o contato com a Bíblia, a não ser de domingo no culto. É isso. Né? E agora fica fácil denunciar quem realmente estava na igreja por causa de um cargo eclesiástico ou porque está lá porque ama Jesus. Né? Então, eu acho que esse momento que nós estamos vivendo agora, por isso que eu falei que eu acredito que Deus está fazendo uma reforma dentro de nós. Sabe? Deus está trazendo a gente para a essência novamente, da onde Ele realmente quer nos encontrar. Que não é na igreja, né, brother? Deus quer nos encontrar no secreto. A gente se reúne em igreja porque isso é importante, isso é necessário. A gente está ali ouvindo a palavra, em comunhão com os irmãos, mas não é ali que Deus quer nos encontrar. Então Deus nos traz para dentro de casa, Deus nos traz para o nosso secreto para iniciar essa reforma. Então, de verdade, o conselho que eu tenho para dar é aproveite esse momento e mude as práticas. Amém. É isso. É que, na verdade, a gente, nós, seres humanos, né? Nós temos uma dificuldade em mudar os nossos hábitos porque toda mudança requer esforço. E de verdade, brother, a gente é preguiçoso, cara. Né? E você mesmo pode falar aí o quanto você lutou para chegar no peso que você está agora. Requer muito esforço. Nem fale. Todas as mudanças requerem muito esforço. E a gente geralmente não quer isso. Mas eu acredito que essa é a única forma de Deus nos encontrar e revelar o propósito dele para nós, é essas mudanças que nós precisamos fazer. Então, o conselho que eu dou é que aproveite esse tempo enquanto a perseguição ainda não chegou aqui, porque isso vai acontecer também, a gente sabe que uma hora ou outra isso vai começar a acontecer no nosso país. Então, a gente precisa dessa mudança para ontem, brother. É verdade, cara. E até uma das coisas que eu tenho conversado muito com a igreja nesse momento, e eu acho que isso é muito pontual para esse tempo,
realmente como a gente conseguir inserir em nossa cultura como filho de Deus e como igreja a nossa vida devocional como estilo de vida. Porque assim, existem muitas pessoas que vão ter o devocional como um evento, mas na verdade é realmente um estilo de vida. Né? A gente Exato. precisa inserir isso culturalmente em nós como igreja, no qual a reunião dos santos, o ajuntamento dos santos, não é nada mais, nada menos que um momento onde a gente está junto para compartilhar aquilo que a gente tem recebido de Deus no secreto, né, cara? Exato. Então, hoje a gente vai até a igreja realmente para receber algo, mas nem sempre para entregar algo, porque a gente está vazio. E aí a gente começa a perceber quando Jesus ele se apresenta como o pão da vida, ele na verdade está falando assim, cara, eu sou um alimento vivo para vocês. E quando a gente não entender, enquanto não entendermos que Jesus é o alimento que realmente vai manter nossa fé saudável, a gente vai se alimentar de tantas coisas. E aí tá um grande lance. Esse é um período, AP, que o que está acontecendo? A gente está se alimentando de tantas informações, a gente está se alimentando de tanto conteúdo que está gerando pânico, está gerando medo, está gerando caos. As pessoas estão ficando confusas, cada vez mais preocupadas com amanhã. Só que, cara, se nós estivermos primeiramente nos alimentando da palavra que é Cristo, que é Jesus, que é o próprio pão da vida, que é a palavra de Deus, é a Bíblia. Se nós estivermos nos alimentando disso, cara, todos esses outros conteúdos e essas outras informações vão estar sujeitas ao Senhor dos Senhores. Então, o que a gente precisa pensar? Qual é a nossa fonte primária de informação e de alimento, sabe? Então, agora, se a pessoa está se alimentando apenas dessas notícias que querem gerar medo e caos, é fato que uma hora ou outra ela vai desanimar, ela vai começar a olhar para Deus e falar, Deus, por que você deixou isso acontecer? Manja. As pessoas precisam trocar a fonte, né? A fonte de informação. Elas precisam buscar aquilo que é uma fonte inesgotável, que é o Sim, Senhor. sim. O problema é que a gente, cara, a gente, ao invés de aproveitar esse momento oportuno para discernir o tempo, discernir aquilo que Deus está fazendo, a gente fica vidrado naquilo que sacia, talvez, o momento, né? Eu, por exemplo, cara, a minha família aqui é muito. A gente nem sabe o que está acontecendo, eu nem sei em que grau que tá, porque a gente não fica no noticiário. Porque, cara, de verdade, eu sou portador de boas novas. Se for para ficar ouvindo Amém. desgraça, cara, não combina comigo, entende? Não ficar ouvindo, ficar. Então, de verdade, eu sei esporadicamente o que está acontecendo. Eu tenho buscado informações acerca de quando vai acabar o isolamento para a gente poder voltar a atacar a turma. Aí sim eu tenho buscado. Agora, ficar assistindo telejornal para saber quantas mortes, quantos isso, quanto aquilo. Cara, isso não alimenta meu espírito, isso dá desespero para minha alma. E nesse momento, se eu alimentar minha alma, eu vou enfraquecer o meu espírito e daqui a pouco estou eu aí precisando de ajuda porque eu vou estar em depressão com medo do que está acontecendo. Então, a real é Exatamente. essa, a gente precisa trocar a fonte. É isso Nesse mesmo. momento eu preciso buscar naquilo que é inesgotável, aquilo que sacia, aquilo que traz paz, que excede todo entendimento, que é o que a Bíblia nos diz. Então, se as pessoas trocarem a fonte nesse momento, o desespero não vai pegar ninguém. É verdade. Até o Magdiel comentou algo aqui, cara, é até muito interessante pontual para esse tempo, né? Não confundir igreja de templo. A igreja é o corpo de Cristo, o templo é um lugar. Então, cara, é realmente pensar nisso, porque a gente está falando sobre isso há um bom tempo, mas agora as pessoas estão tendo a oportunidade de experimentar isso, né? Porque ninguém está tendo acesso ao templo. E aí, quando você vê que Jesus ele fala para nós encontrarmos ao Pai, é realmente num lugar secreto, é dentro do quarto, é no seu devocional com Deus. E eu estava recentemente lendo um livro, AP, que eles são os heróis da fé. Esse é um livro interessante porque conta a história dos homens que revolucionaram a história do mundo, né, cara? E deixa eu te falar uma coisa, esses caras, todos eles tinham um hábito, assim, que eles tinham como primazia, prioridade, que era o seu devocional com Deus. Manja, Yes. a maioria desses caras, Martinho Lutero, Spurgeon, Charles Finney, esses caras que foram avivalistas, todos esses caras eram metódicos, e vou utilizar essa palavra, religiosos, entre aspas aqui, tá, irmãos? Mas religiosos em que sentido? Em ter a sua vida devocional bem estabelecida. Eu acredito assim, que nós não tropeçamos nas pedras grandes. As pedras grandes a gente olha e a gente se desvia. Mas a gente acaba tropeçando nas pequenas. Então muitas vezes a gente está se reunindo, a gente está conversando sobre coisas profundas e coisas tipo, uau, mistérios de Deus, mas a gente ainda está tropeçando nas pequenas, e são as pequenas que vão nos manter firmes e constantes de uma forma sustentável.
E eu acredito É que esse é um isso. momento realmente da gente, cara, nutrir essa nossa vida devocional. Então, irmãos, nós temos aqui 16 pessoas nos assistindo. Gente, nutram, tenham como prioridade, realmente coloquem os seus olhos para a sua vida devocional. Eu acredito que esse é um momento em que nós estamos sendo chamados para o nosso sacerdócio individual, Isso. né? Acredito nisso também. Acredito nisso, velho. Se as pessoas entenderem esse momento e começar a praticar do jeito que nós estamos falando aqui, que é algo muito simples. Até hoje o Israel falou para mim assim: "Apê, você ora todos os dias pelas pessoas?" Eu falei: "Cara, deixa eu te falar uma coisa, eu não oro porque eu gosto, não, eu oro porque eu preciso. Se eu não orar, eu me conheço, eu sei quem eu sou. E Uhum, se eu não tiver uma vida de devocional, se eu não tiver uma vida de oração, a minha natureza humana vai falar mais alto do que eu preciso ser no espírito. uhum, E aí é onde me quebra. Então, eu não oro porque eu gosto. Não é todos os dias que eu vou lá. Até, eu usei até aquele exemplo assim: Jesus sobe no monte, chama os discípulos e fala assim: "Cara, vamos orar comigo." Jesus vai orar, passa algumas horas orando, quando eu volto, os caras estão dormindo. Os caras não têm uma vida de devocional, os caras não estão acostumados com essa rotina. uhum, Então, só que eles passam a enxergar Jesus de uma forma sobrenatural e percebem, cara, que é o devocional, é a vida que ele tem com Deus, a intimidade que ele tem, que durante o período que ele esteve aqui, ele fez questão de mostrar que tudo que ele fazia era por causa daquele devocional que ele tinha, por causa daquela vida de oração que ele tinha. Cara, isso instigou os discípulos a fazerem o mesmo. E uhum. aí eles começam a experimentar algo sobrenatural, seguindo o exemplo do mestre, né? Então, cara, é exatamente o que você falou. Se serve como conselho para todo mundo, cara. Vamos sim ter uma vida de devocional, é isso que vai mudar a atmosfera do ambiente onde a gente vive, é isso que vai mudar o contexto atual do que nós estamos vivendo hoje. Pra você ter uma ideia, cara, rapidinho aqui eu já passo para você de novo. Ontem, no nosso culto drive lá que a gente fez, Uhum, há 12 anos atrás, quando a gente começou os nossos cultos lá na garagem, o uhum. vizinho que mora na frente da onde é a casa do meu pai, eu me lembro que ele ligava a mangueira e jogava água na galera, né? Que ele estava muito irritado com o som, com o Ai, barulho ai. que a galera fazia e tal. 12 anos depois, brother, a gente volta para fazer culto no mesmo local. E ontem, durante o louvor, a filha dele, que tá com câncer, saiu para fora, adorou a Jesus junto com a gente, subiu um pedido de oração para que a gente pudesse orar pela vida dela. Você vê, né, mano? Tipo, 12 anos de busca, de entrega, tudo aquilo que a gente conquistou através da oração em Deus fez com que o cenário mudasse. Uhum, Antes a gente era rejeitado pelo mesmo vizinho. 12 anos depois, o cara tá pedindo oração para nós, porque acredita naquilo que a gente carrega. uhum, Então, aí está a importância do devocional, a importância de quando você leva a sério aquilo que Deus quer construir em você através da oração. Cara, as coisas dão resultados. Então, é exatamente isso. O conselho que a gente tem para vocês eu não quero que ninguém ore por obrigação, não. Porque, na verdade, quando a gente tem um devocional e aquilo vira uma rotina na nossa vida, mas é uma rotina prazerosa. Porque se encontrar com Deus é prazeroso, né, cara? uhum, uhum. Então, é isso que as pessoas precisam entender. Né? Deus está nos esperando no secreto. Cara, nós estamos vivendo o melhor momento para isso. O Sim, melhor momento. sim. E AP, se a gente pudesse, de uma forma prática, assim, existem muitas pessoas, cara, que elas querem se desenvolver nisso, elas querem estabelecer isso como uma forma cultural. E assim, eu acredito que uma cultura ela é estabelecida por meio de ações repetitivas. Então, um hábito, ele se instala na nossa vida por meio de ações constantes e que se tornam repetidas até que então elas se tornam uma conosco. Agora, se você pudesse aconselhar de uma forma prática, é claro que é muito individual, mas para cada um aqui, se você pudesse dar uma luz assim para alguém que fala, cara, eu queria muito ter minha vida devocional bem estabelecida, mas eu não consigo. Qual que seria de uma forma prática, assim, ó, cara, se você seguir esses conselhos, você vai conseguir estabelecer. Assim, até, cara, não sei se você já teve dificuldade com a sua vida devocional, se você tem, eu vou abrir, assim, um pouco do que eu experimento disso. Queria que você compartilhasse um pouco sobre. Eu tive uma experiência, teve uma vez que a gente foi para Belo Horizonte, e eu não sei se todo mundo sabe, mas o apóstolo que me ungiu, o cara que me acompanhou, ele é africano. E nós tivemos a oportunidade de viajarmos juntos para Belo Horizonte. A gente foi ministrar lá com o Amor Vertical e ele foi para ministrar a palavra. Uhum, E algo me chamou muito a atenção. Porque, assim, nós, todo mundo jovem, né? Aquela euforia de estar viajando, pá, uma loucura e vamos para cima. E a gente,
E a gente foi, o nosso devocional, né, tipo, que nem você falou que ia compartilhar um pouquinho do seu, o nosso devocional é aquele, que nem eu, por exemplo, eu converso muito com Deus quando eu tô no meu carro, o meu carro é o meu secreto. Eu entro no meu carro ali, eu converso com Deus, eu falo com Deus, eu coloco um louvor, eu vou falando com Ele, ouvindo Ele, porque é o momento que eu tô concentrado naquilo que eu tô fazendo, então para mim é melhor. Só cada um tem o seu, né, o seu modo. Tem gente que gosta de falar com Deus no banheiro, tem gente que gosta de falar com Deus no quarto antes de dormir, não sei. Mas me chamou a atenção a forma que esse pastor, ele orava, esse apóstolo meu, ele orava. Todos nós estávamos conversando, brincando, trocando ideia, jantamos, ele participou da janta com a gente, tal, daqui a pouco ele falou assim, olha, eu vou ali orar. Isso, mano, era mais ou menos umas 9 horas da noite. E ele desceu para a sala, se ajoelhou e foi orar. Cara, ele deu 9, 10, 11, 12, 1, a gente deitou para dormir e ele continuou lá. Cara, nós levantamos 7 horas da manhã e a gente percebeu que a cama dele estava do mesmo jeito de quando a gente chegou. Ô, louco. E a gente foi pra sala e ele estava ajoelhado orando. E eu falei assim, cara, você passou a noite orando? Ele falou assim, eu passo a madrugada todos os dias orando. E ele é africano. Aí eu falei assim, cara, como que você... Eu falei pra ele assim, né? Falei, cara, como que você consegue? Me ensina essa parada. E ele falou assim, vocês brasileiros não sabem de verdade o que é ser cristão. E eu olhei pra cara dele e falei assim, como assim, cara? Me explica isso direito. Ele falou assim, eu sou africano. Ele falou assim, eu sou africano. E no meu país não é como o país de vocês. Ele falou assim, ó, macumbeiro no meu país levita. Bruxo no meu país ressuscita morto. Ele falou assim, se eu não tiver uma vida de oração no meu país, eu sou morto. Porque lá as pessoas funcionam assim. Elas vêem você andando e sabem que você é um apóstolo, que você é um bispo, que você é um pastor. E se tem um enfermo, se tem um velório acontecendo, essas pessoas procuram os pastores e levam os pastores até lá e falam assim, ó, você vai orar e se não acontecer um milagre, você vai morrer. Ele falou assim, então a gente aprendeu a ter uma vida de oração sobrenatural porque a gente entendeu a grandeza do nosso Deus e existe essa necessidade. Trazendo para nossa realidade, a gente não precisa de nada disso, né, cara? A gente não precisa provar nada para ninguém. Mas esse apóstolo mesmo, quando eu vejo ele ministrando a palavra, cara, ele tem uma unção de cura, cara, eu já vi pessoas com enfermidades assim gravíssimas chegar até ele orar e a pessoa ser curada. Mas isso tudo é resultado daquilo que ele gera no seu secreto, do seu devocional. E eu tive uma outra experiência com o pastor Danilo, e aí eu vou responder a sua pergunta. O pastor Danilo, ele falou assim, cara, os melhores momentos da minha vida de devocional são quando eu acordo. Eu gosto de dar primícia para o Senhor. Então, se a gente está programado para levantar às 7 horas da manhã, eu levanto às 6, sento ali na minha cama, tenho o meu devocional, eu falo com o Senhor, eu dou 1 hora do meu dia, todos os dias para Ele, e é sempre a primeira hora quando eu acordo. Ele falou assim, isso me faz bem. Esse menino que tá aqui me ajudando em casa, nós passamos por uns treinamentos aí uma vez com uma galera de coach para ver como é que era, né? E uma das paradas que o coach nos ensinou era o lance do banho gelado. Toma banho gelado todos os dias. Esse já passou por essa experiência? Já fiz umas vezes aí, cara. É brabo, hein? É brabo. E eu tava conversando com ele, ele falou assim, cara, por incrível que pareça, eu faço isso até hoje. E hoje tava frio, fui buscar ele de manhã, tava muito frio. E ele olhou pra mim, eu falei assim, e aí, mano, tomou banho gelado? Ele falou assim, todos os dias, cara. Todos os dias. Ele falou assim, isso é bom pra me despertar, isso é bom pra me renovar durante o dia e tal. E eu achei isso muito interessante. A oração, a vida de oração de um cristão é como um banho gelado, brother. A gente precisa disso todos os dias. Saca? Entrar naquela parada para receber aquela unção que vem de Deus, para despertar o nosso espírito para aquilo que Deus está fazendo. Então, cara, eu acho que as pessoas precisam encontrar o seu melhor momento. Sabe? Talvez, que nem... Eu já tive a experiência de tentar ter o meu devocional à noite. Não rolou. Porque, cara, meu dia é corrido, aí chega a noite, eu não consigo ter aquele tempo de qualidade com Deus, porque eu já tô cansado, eu tô com sono, aí fico bocejando, não rola. Saca? Então a pessoa precisa se descobrir. Talvez de manhã para ela seja o melhor horário, porque ela tá mais disposta. Né? Que nem no meu caso, eu passo todas as vezes que eu entro no meu carro, durante o dia, durante a tarde, eu tenho o meu momento com Deus. Então eu acho que a pessoa precisa se descobrir, mas ela não pode deixar de fazer.
Uhum. né? Eu acho isso primordial. Então, se você falou assim, um exemplo prático, acho que a pessoa precisa se descobrir primeiro, né? Para que ela não caia no erro de entregar qualquer coisa, Uhum. né? Uma parada que você mesmo me ensinou, mano. Essa questão de que você, nas suas caminhadas matinais e toda a sua dedicação, né, para alcançar os seus objetivos aí e tal. E é uma parada que, seguindo o seu exemplo, mano, eu tomei pra minha vida. Eu falei assim, tem coisas que a gente precisa parar de procrastinar. Esse é o defeito da nossa geração. A gente procrastina demais, mano, as coisas de Deus. E é por isso que a gente não vive coisas sobrenaturais, Uhum. saca? Então, eu acho que as pessoas precisam se descobrir e começar a praticar, velho. Começar a praticar. Sim, é verdade, cara. E até uma das coisas que eu acho muito legal a gente compartilhar, velho. Até o pastorzão William entrou aqui, pastor Ivanildo. Pessoal, só gente boa aqui, cara. Que legal. Eu acho Pode, que pastorzão. uma das coisas até, AP, que eu tava meditando nesses dias é o seguinte. Às vezes as pessoas, elas têm um ânimo, ela tem uma expectativa, às vezes ela sai de um culto, sabe, pegando fogo, renovada, e ela fala assim, cara, agora minha vida vai, minha vida devocional vai que vai, sabe? E aí ela todo dia lê a palavra, ora, lê a palavra, ora, lê a palavra, ora, lê a palavra, ora. Só que aí chega que o inimigo, cara, ele vai de alguma forma contra-atacar. De que maneira? Ele vai tentar te distrair, cara. Então, assim, como que o inimigo tenta agir nas nossas vidas? Distração. Então, ele tenta nos distrair ali, nos distrair aqui. E muitas vezes nós temos problemas com priorizar as coisas, a gente não sabe priorizar muito bem. E aí a pessoa vai lá, aquele progresso que ela estava tendo na vida devocional e espiritual dela, entra numa coisa monótona e depois volta e ela começa a cair novamente o seu desempenho de relacionamento com Deus. E aí o que acontece? A gente, cara, tem facilidade de celebrar o começo das coisas. Então, quando você começa uma dieta, você fala, agora vai, vamos com tudo. Alguém vai lá te incentiva, alguém vai lá te motiva. A gente, quando vai começar algo novo, um propósito novo, etc., a gente tem muita celebração. Mas uma coisa, cara, que eu tenho pensado é o seguinte, nós precisamos aprender também a recomeçar. A recomeçar e a celebrar o recomeço também. Então, às vezes você, porventura, cara, acabou se decepcionando com alguma coisa, ou às vezes você parou de fazer alguma coisa que você sabia que era bom pra você. Cara, recomece. Seja humilde. Jesus mesmo falou assim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então a gente precisa ter um coração ensinável, entender que nós somos humanos e falhos. Se porventura a gente está falhando em algo, a gente precisa ser humilde o suficiente e falar, cara, realmente eu preciso recomeçar isso na minha vida. E o que a gente precisa entender, cara, que a gente não precisa estar num culto que, sabe, esteja um avivamento, pegando fogo, a gente não precisa disso, cara. Esses dias eu tava com tanta abstinência da igreja que a minha esposa foi correr no lago, eu fui na igreja e fiz meu culto lá, cara. E, sabe, foi maravilhoso. Parecia que a igreja estava lotada, velho. Os mais pentecostais iam falar, né? Tava lotada de anjo. Mas, sabe, foi incrível, porque a gente precisa desenvolver o nosso relacionamento com Deus, sabe, cara? E eu trago isso muito para o nosso relacionamento com Deus, da mesma forma que a gente tem nosso relacionamento com a nossa esposa. O relacionamento, ele vai se tornando maduro, cara. Maduro, a ponto que a gente se relaciona, a gente vai amadurecendo esse relacionamento. Então, bem pontuado, como você falou, cara, a gente tem que entender qual é o nosso melhor momento, o nosso melhor horário, mas uma das coisas que a gente não pode deixar é realmente escapar isso, cara. E se escapou hoje, cara, não deixe escapar amanhã. Não deixe escapar amanhã e você recomece todos os dias se for preciso, cara. Deus é um Deus de recomeço, né? Se a gente for analisar a história de como Deus vem agindo no meio do povo, cara, Deus não tem problema nenhum em recomeçar. A gente que se sente mal com isso, mas Deus não. Sim, Deus nos ensina que é importante recomeçar, mano. Ontem mesmo eu tava falando, eu até fiz um post hoje no meu Instagram, no meu Facebook. Eu falei assim, cara, eu tinha tudo nesse momento de crise pra estar chateado, pra estar magoado, pra me questionar em relação aos propósitos de Deus pra minha vida. Porque, mano, nós levamos 10 anos pra chegar no centro de Guarulhos. 10 anos. 2 anos de igreja,
ali no centro de Guarulhos. Esse ano a gente entrou com tudo, mano, com tudo. Então vai ser o ano da ousadia, a gente vai pra cima, a gente vai fazer o que a gente nunca fez, nós vamos pra rua, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Nós começamos, colocamos o PG na rua, fazendo culto, ganhando vida pra Jesus, pessoas retornando pra igreja, a igreja voltou a crescer, de repente estoura essa bomba, sabe? Meu filho quer participar da live, peraí. Gente. Aí, mano, estoura essa parada aí, e tipo assim, aí paramos de fazer os cultos presenciais, começamos a fazer os cultos online. De repente baixou a prefeitura lá na igreja, 2 fiscais da prefeitura, um monte de guarda da GCM, entrou lá no prédio, e aí Caramba. Nós fomos notificados que nós não poderíamos fazer culto daquela forma, e recebemos uma multa em relação a isso. Cara, conclusão, não aguentamos, tivemos que entregar o prédio. E aí, eu ontem, quando a gente fez o culto drive, 12 anos de igreja, né, mano? A gente comemorando 12 anos de igreja, sábado agora, domingo fizemos o culto. E eu abri pra galera, só quem quiser participar com a gente, como ali na casa do meu pai tem uma sacada, dá pra gente fazer o culto virado pra rua. Eu falei, vocês colam com os carros aí e assistem o culto dos carros. Cara, teve um momento do louvor que eu tava ministrando, e o Espírito Santo falou muito comigo, cara. Assim, vocês declararam que esse ano seria o ano da ousadia. Aí o Espírito Santo falou assim, você quer algo mais ousado do que voltar ao princípio, ao projeto original daquilo que Deus colocou no seu coração em relação a essa igreja? Olha o lugar onde vocês estão fazendo culto pra mim. O lugar exatamente onde começou esse projeto no coração de Deus através da vida de vocês. Então, não entristeça o seu coração. O ano da ousadia pra vocês só começou. Amém. Cara, aquilo ali deu um boom no meu coração, porque eu falei assim, cara, eu aqui chateado, preocupado, pô, a igreja fechou, como é que eu vou fazer e tal? E Deus falando assim, cara, não se preocupe, vocês não falaram que ia ser o ano da ousadia, eu quero ver vocês serem ousados voltando ao projeto original, voltando à origem daquilo que eu comecei no coração de vocês. Então ali eu senti que Deus estava requerendo da gente mais alegria, mais motivação, tudo, aquele primeiro amor quando começou a igreja, quando começou, você já teve o início também dentro de uma garagem, você sabe como é que é diferente, a galera com aquela empolgação, aquela vibe, vamos fazer, vamos acontecer e tal. E é exatamente isso que eu vejo Deus ministrando no meu coração nesse momento, sabe? Por isso que eu tô batendo nessa tecla, cara. Deus começou uma reforma, saca? Tipo assim, porque eu vejo, mano, em 12 anos a gente trabalhando, e tipo assim, você olha e fala assim, caramba, cara, construiu um monte de coisa, Deus fala assim, beleza, tá legal pra vocês? Agora eu preciso que vocês entendam o que eu estou fazendo. Porque eu não quero que vocês construam nada pra vocês. Eu quero que vocês construam comigo aquilo que eu estou fazendo. Então, eu estou muito feliz com esse momento, cara. Mesmo tendo perdido o prédio do centro, a gente ainda tá com a nossa igreja do Ponte Alto, inclusive estamos reformando lá. Eu não tô triste, cara, com esse momento, porque eu tô vendo o agir de Deus, trazendo uma reforma para dentro de nós, fazendo a gente se apaixonar pelo propósito de novo, pelo projeto que ele colocou no nosso coração há 12 anos atrás. Então, isso tudo é fruto daquilo que eu tenho feito na minha vida dia a dia, mano, que é o devocional, ouvindo o que Deus tá fazendo, ouvindo o que Deus quer de mim. E o conselho que eu tenho para todo mundo é isso, cara, vai pro secreto, porque Deus tem... Você é uma bomba atômica. Você que tá assistindo a gente aí, você é uma bomba atômica na mão do Senhor. Se você entender, discernir o que Deus quer fazer nesse tempo através da vida de vocês, cara, Brasil vai ser pequeno para vocês, eu entendo dessa forma. Amém, cara. É realmente isso, AP. Eu acho que a gente precisa estar muito conectado realmente com o Senhor, porque quando a gente para de ouvir a Deus, a gente começa a estragar tudo aquilo que Ele está fazendo na nossa vida. E é muito importante a gente ser constante em ouvir a Deus. Isaías vai falar sobre Jesus e vai falar que ele veio trazer visão aos cegos e audição aos surdos, né? E aí é bem louco a gente olhar para esse texto, porque muitas pessoas vão olhar simplesmente para a cura natural. Ele vai curar os cegos e vai curar os surdos. Mas a gente precisa entender duas coisas aqui. Ele está falando sobre 2 pontos muito importantes e mais profundos que apenas algo físico. É óbvio que a cura de um cego e de um surdo é incrível. Mas ele está falando sobre uma visão e sobre uma audição espiritual. Sobre você realmente conseguir ver e conseguir ouvir aquilo que Deus está falando e aquilo que Deus está fazendo. Então, muitas vezes a gente está passando por coisas que a gente não está enxergando, a gente não está conseguindo ver o que Deus está fazendo, mas é porque nós não tivemos a nossa visão clareada ainda. Então, a gente precisa, cara, e eu acredito que aí o devocional entra com esse processo de transformação diária, no qual ele vai nos clareando a nossa visão. Então a gente consegue enxergar e consegue ouvir a Deus. Olha como é sério, velho. Você olha para a vida de Abraão. Abraão, ele ouviu a Deus e Deus falou assim para ele, Abraão, entrega o seu filho, sacrifica Isaac.
Então, beleza. Ele tinha uma palavra de Deus. Qual era a palavra? Mata Isaac. Então, o que ele fez? Pegou Isaac, ele pegou todos os utensílios para oferta e foi até o monte. Quando ele chega no monte, que ele vai sacrificar o filho dele, o que acontece? Ele ouve Deus novamente. Agora, olha o perigo, cara. Muitas vezes a gente ouve a Deus por um momento e aquela palavra... Eu até estava comentando com isso com o pessoal da igreja, a diferença da revelação de Deus e a verdade de Deus. A verdade de Deus é algo que ele falou e é onde Deus esteve. E a revelação de Deus é onde ele está. A gente precisa estar constantemente buscando a revelação. E aí, olha que louco. Ele ouviu Deus e a palavra era mate. Mate, sacrifique o seu filho. Mate, né? Porque Isaac tinha se tornado um ídolo. Só que quando ele estava naquele lugar, ele ainda estava ouvindo a Deus. E a palavra agora naquele momento era: Abraão, tem um cordeiro ali preparado para você, não mata o seu filho. Então, cara, agora pensa comigo, se ele ele ouviu a Deus naquele momento, se ele parasse de ouvir a Deus, ele ia ter matado o filho dele em vão. Então você percebe, cara, a importância de nós estarmos constantemente ouvindo a Deus. Então tem pessoas que estão carregando com ela coisas que Deus falou lá atrás, mas, cara, foi para aquele momento. Foi para aquele período na sua vida que se você permanecer com aquilo, pensa comigo, lá no deserto, Deus enviava todos os dias o maná. E aí Deus falou o que para o povo? Olha, não acumulem, comam o do dia. No dia seguinte, Deus irá mandar um novo. E as pessoas queriam acumular. E quando eles acumulavam, aquele maná estragava e apodrecia. E a gente é assim, cara. A gente quer acumular, a gente quer guardar. Mas Deus está falando que todos os dias tem um maná novo. Todos os dias eu tenho algo novo para liberar sobre vocês. E aí a gente percebe tá a importância do secreto, né, mano? O devocional. É isso. Né? Então a galera guarda aquilo no coração e fala: não, é isso aqui. Não, cara, amanhã tem um maná novo, sabe? E a gente precisa ter fome por esse maná novo, porque senão a gente vai se contentar com o maná de ontem, só que o maná de ontem ele estraga e não serve para hoje, né, cara? Então é muito importante a gente estar constantemente ouvindo ao Senhor, ouvindo ao Senhor, ouvindo ao Senhor. Então se ele falou algo para nós ontem, quer dizer, cara, que isso aqui vai ser para sempre? Não, foi uma palavra de ontem. E a gente tem que buscar de hoje. Talvez Deus vai reafirmar aquela palavra. Mas talvez Deus vai falar: cara, agora vire à esquerda. Agora faça dessa maneira. Só que se a gente não tem... Aí, cara, olha que doido, AP. Muitos... Eu tava conversando com um amigo esses dias. E ele tava contando: ô, Rê, posso te falar uma coisa? Essa pandemia tá sendo maravilhosa, porque eu não tenho que ir mais pra igreja. Eu falei: cara, como assim? Ele não é da Vox. Ele é de outra igreja. Calma. Eu falei: como assim, cara? Você não tá com saudade da igreja, irmão? Conta o fim da história logo pra não ficar feio. Ele falou: cara, eu não aguento mais ver a cara daqueles irmãos. Eu falei: meu, calma. Abre o coração aqui pra mim. Aí ele começou a abrir o coração. E ele falou assim: meu, eu não aguento mais a religiosidade. Eu não aguento mais doutrina de homens. Eu não aguento mais, sabe, as obras. Então, eu comecei a entender e perceber que, na verdade, qual é o problema, P? Da religiosidade. Qual é o problema das doutrinas humanas? Qual é o problema? Talvez, naquele período foi uma revelação de Deus. Só que as pessoas estão se alimentando do maná de ontem, que já está estragado e está matando pessoas. É isso, mano. Você é louco. Então, cara, é muito forte pensar nisso, porque há um maná novo. Só que as pessoas estão tão satisfeitas e limitadas com o maná de ontem, que não estão buscando o maná de hoje. E aí tá não só fazendo mal, mas está matando pessoas. Tenta comer comida estragada, cara. 1 dia, 2 dias, 3 dias, a vida inteira. Cara, não tem estômago que resista, entendeu? Top, mano. Top. Você agora... Quase falei em línguas aqui, velho. Você foi usado demais, pai. Você é louco? Não, mas eu tenho falado isso com a igreja porque, cara, a gente precisa buscar esse novo maná, né, AP? Esse novo maná é para hoje, é algo fresco. A gente se contenta, né, cara, com aquilo que já passou do prazo. Por quê? Porque subir o monte, né? Até aquela música do Brunão, né, cara? As pessoas têm medo de subir o monte. Porque tem vozes, tem trovão, tem chuva. Então ele fala: chuva forte é você, o vento forte é você. E as pessoas têm medo. Então, por que tem medo? Eu lembro de uma pregação que marcou minha vida, do Rodolfo Abrantes. E ele fala sobre Isaías 6. Ele fala assim: cara, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Fala sobre o chamado de Isaías, né? E aí ele fala assim: cara, quando a gente se encontra com Deus, algo em nós sempre morre. Algo em nós sempre vai morrer. E é interessante porque naquele texto lá,
Isaías, ele só conseguiu ver o Senhor no ano em que o rei morreu. Manja, então tem muitas coisas na nossa vida que a gente só vai conseguir realmente ver e perceber quando algo que se tornou Senhor nas nossas vidas morrer, cara. Então... É que a verdade, eu acho que gera tanto medo e preocupação nas pessoas, é que quanto mais perto a gente chega de Deus, mais parecido a gente fica com Ele. Só que para ficarmos parecidos com Ele, tudo aquilo que Ele nunca mandou a gente fazer, tudo aquilo que a gente sempre pegou, tem que ir embora. E acho que o medo da galera de se aprofundar é exatamente isso. De abrir mão daquilo que Deus... Um dia eu estava ministrando um jovem aqui na igreja, eu falei assim, sabe qual que é o nosso problema? Às vezes a gente age como Sansão. Saca? Por que Sansão perdeu tudo aquilo que Deus tinha dado para ele? Porque ele escolheu aquilo que Deus nunca ofereceu. Aí que tá o problema, velho. As pessoas, eu acho que têm medo de entrar em Deus, porque entrar em Deus requer renúncias. Uhum. Mas se as pessoas entendessem que o fato de elas estarem em Deus, próximo de Deus, vai tornar ela mais parecida com Deus, aquilo que ela acha que vai sentir falta, ela não vai sentir, na verdade. Verdade. Então ela precisa experimentar. Hoje eu estava compartilhando com Israel aqui, ó, há uns anos atrás, um pastor que mentoreava a minha vida, ele ministrou a minha vida acerca da morte de Lázaro. E, cara, isso nunca mais saiu da minha mente. Cara, já faz uns 7 anos que eu ouvi isso. Mas isso nunca mais saiu da minha mente. Porque Lázaro, ele era amigo de Jesus. E Jesus conhecia quem era Lázaro. Quando Lázaro fica doente, Marta vai até Jesus pedindo para que Jesus... Ela está em desespero. Jesus vai, porque se você não for, Lázaro vai morrer. E Jesus fala o que para ela? A morte de Lázaro é para a vida. Uau. Jesus conhecia quem era Lázaro. Jesus era amigo dele. Uhum. Cara, Jesus deixa o cara morrer. Jesus atrasou 4 dias, pai. Jesus queria que ele morresse, não é possível. Só que aí tem um detalhe, cara, nisso daí que esse pastor ministrou a minha vida, que nunca mais saiu da minha mente. Porque ele falou assim, você já parou para analisar o contexto disso? Quando Jesus fala, Lázaro, vem para fora, Lázaro tá todo enrolado com uma faixa. Aí ele falou assim, se a gente for estudar o contexto disso, as mortes antigamente, quando as pessoas eram enroladas por faixa, é porque aquele corpo tinha sido embalsamado. E para ser embalsamado, tem que tirar o cérebro, o coração e as vísceras. Ô, louco. Então, peraí, quando Jesus fala para Lázaro, sai para fora, Jesus não está apenas ressuscitando Lázaro. Jesus está dando para ele uma nova mentalidade, com novos sentimentos e novos desejos. Uau. Mente, coração e vísceras. Então, mas por que Jesus deixou Lázaro morrer? Porque Jesus era amigo e sabia da necessidade de que Lázaro precisava de uma transformação, de uma restauração de dentro para fora. Amém. E aí, isso analisando, a gente estudando como foi a morte de Lázaro, chegou a esse entendimento através de uma revelação do Espírito Santo e a gente estava conversando sobre isso. E, cara, isso me deixou louco. Falei assim, porque muitas e muitas vezes é disso que nós precisamos. Novos pensamentos, cara. Amém. Renovar a nossa mente, que é o que está escrito em Romanos. Uhum. Nós precisamos de um coração puro, como Davi orava a Deus sempre. Amém. Nós precisamos ter um desejo que venha de Deus, cara, porque a nossa alma ela é podre. O nosso corpo ele é podre. Então, os nossos desejos, se não virem de Deus, nós vamos nos contaminar, né? Então, existe essa necessidade real, sabe, de a gente morrer para nós. Uhum. Então, a morte para nós, por isso que Paulo fala, morrer para mim é lucro, cara. Eu vou encontrar com Deus. E é exatamente isso. E quando esse pastor ministrou isso na minha vida, isso mudou a minha forma de enxergar as coisas. Uhum. Né? Porque até então eu via Jesus e falei assim, caramba, Jesus era amigo do cara e não foi. Uhum. E ainda chega lá e chora ainda. E quer... Por que Jesus tá chorando? Jesus sabia que ele ia morrer. Só que você vê que loucura, cara. Jesus era amigo, conhecia, amava tanto, que ele viu a real necessidade de deixar aquilo acontecer. Para ser construído algo novo dentro de Lázaro. E eu vejo, cara, exatamente a importância do devocional, esse tipo de coisa. Quando a gente tem uma vida de devocional, quando a gente tem uma vida de oração, a gente entende o que Deus quer fazer. Todos os dias nós morremos para nós, para ressuscitar para aquilo que Deus quer para nós. Para o propósito eterno que já foi desenhado para as nossas vidas dentro de Deus antes de a gente entrar no útero da nossa mãe. Uhum. Então é importante ter essa vida de devocional para entendermos, cara, o que Deus quer fazer através de nós, porque senão a gente
perde muito tempo, né? Então, isso que você falou é top. Entrar no devocional todos os dias, porque todos os dias tem um maná novo. Cara, não vou esquecer nunca mais disso. Amém. É exatamente isso, cara. Amém. E a gente precisa realmente, né, AP, ser perseverante nessa questão, cara. Perseverante em acreditar no nosso relacionamento com Deus. Porque, cara, você vai passar por desafios, você vai passar por momentos onde a distração vai te atrair, onde você talvez vai falhar. Cara, eu, assim, há um tempo atrás eu tava com um hábito muito fera, e aí depois eu acabei me permitindo esfriar, até do banho gelado, viu, cara? Tava tomando banho gelado, meu, tava... Eu não consegui, não. Não conseguiu? Eu fiz 3 dias e falei, pronto, já entendi, é ótimo, coragem para quem continua. Cara, eu tava tomando banho gelado, tal, pá. Mas a questão é, se você vê que isso faz realmente bem pra você, como tava fazendo pra mim, eu percebi que exigia algo. E eu precisava realmente pagar esse preço. E esse preço realmente é a renúncia, você se dedicar por isso, se empenhar nessa questão. Então, a gente precisa entender que exige de nós um trabalho. E o trabalho é ficar aos pés de Jesus. Então, aí a gente vai olhar lá para aquele texto, né, cara, de Marta e Maria. Marta estava preocupada com obras, Maria estava preocupada com relacionamento. Não é que as obras, elas tiram o valor de um, nem que um tira o valor do outro. Não é isso, é porque existe uma prioridade para um que o outro é consequência. Em que sentido? Quando nós acreditamos que o relacionamento é em primeiro lugar, as obras elas simplesmente fluem. Agora, quando a gente quer ter obras em primeiro lugar, a gente está fazendo sem saber para quem a gente está fazendo. Então, por exemplo, uma certa vez eu ouvi uma parada que me marcou. Nós que somos pregadores, cara, a gente tem que tomar cuidado de falar muito de Deus e pouco com Deus. Então, às vezes a gente está falando muito sobre Deus, mas pouco com Deus. E Deus, ele não quer isso, cara. Ele quer realmente que a gente fale com ele, do que a gente recebe dele, a gente compartilhe com a igreja, né? Eu acho que uma parada interessante que dá pra gente conversar sobre esse tema, Rê. As pessoas não devem ter medo de se relacionar com Deus, porque eu tenho como exemplo, por exemplo, Zaqueu. Cara, ele teve prazer em falar para Jesus: eu vou devolver tudo aquilo que eu roubei, sem Jesus abrir a boca para falar nada. Então, o que eu entendo, cara, é importante a gente ter esse devocional. Só o fato de nós convidarmos ele para estar conosco vai fazer com que a nossa natureza, Amém. Que é divina e não natural, ela se manifeste lá em cima e não aqui. Então, tipo assim, a gente vai trazer o reino dos Amém. céus e manifestar na terra automaticamente, sem que Deus precise falar nada. Amém. Aí vem aquele lance do amor dele constranger a gente, sabe? Então a importância de a gente ter esse devocional é isso, porque a gente vai estar alinhado ao coração de Deus. E Deus não precisa pedir nada, cara. Porque quando você começa a estar perto dele, você vai sentindo a necessidade. Você fala assim, não, eu preciso estar mais limpo, eu preciso estar diferente, eu preciso me apresentar diferente. Amém. Um dia eu ouvi o pastor Alexandre Machado ministrando na nossa igreja, ele falou assim: sabe qual é a diferença entre nós e os anjos, por exemplo? Por que nós não conseguimos ter a adoração que eles têm? Esse lance de ficar 24 horas sem cessar, dizendo santo, santo, santo. Na real, é porque eles estão vendo o que a gente ainda não viu. Amém. Então, a importância de a gente ter o devocional é buscar isso, cara, é enxergar o que eles enxergam. Amém. É verdade. Quando você vê Isaías quando enxerga... A gente só tem 1 minuto aqui. Se você quiser falar isso aí pra gente já partir pro encerramento, pra galera que tá acabando aqui, fechou? Vamos. Cara, Isaías quando chega perto e vê, o que ele fala? Ele começa a pedir perdão por ele mesmo. O fato de ele ver, ele já começa... Eu ando no meio de uma galera que tem puros... Né, os lábios são impuros e tal. Então, mano, verdade. A importância do devocional é isso, porque você vai ver o que você não tá vendo, você vai ouvir o que você não tá ouvindo, e automaticamente você vai se constranger tanto com aquilo que você vai mudar o seu interior sem Deus precisar falar nada. Uau. Então é importante a galera ter o devocional. Tenha o devocional, galera. Vai mudar a história da sua vida. Leia a Bíblia e faça oração. Simples, simples. É isso aí. Gente, a gente tem Valeu, foi da hora, mano. AP, muito obrigado, velho. Obrigado, gente, que participou aí.
Tivemos várias pessoas de vários ministérios. Cara, o nosso propósito é a gente estar conectado, a gente não vê a hora de estar junto de novo, pra gente ter um tempo de comunhão. AP, muito obrigado pela sua participação aqui. Tamo junto, mano. Te Amo amo a você. vocês. Um grande abraço para toda a família. E logo, logo a gente tá junto. Eu vou criar coragem pra ficar com o bigode igual você, viu? Top demais. Falou.